Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Felipe Mamprim, a gente está aqui mais uma vez, estou aqui com a Grace. Tudo bom, Grace? Tudo bem, doutor. Então a gente está dando continuidade aqui no nosso projeto do podcast Circulação em Foco, nosso 4º episódio. A gente está bem feliz em compartilhar essa experiência e fique com a gente. Hoje é um tema bem legal, dando continuidade aqui na sequência da doença venosa, da nossa viagem à doença venosa. Tema bem bacana, que a gente vai falar, um tema super comum. Né, Grace? Tão comum que eu já tive, o doutor já teve e todo mundo conhece alguém que tem, né? Dores nas pernas. Às vezes a dona de casa, né? Se você que está nos ouvindo, nos acompanhando agora, um assunto bem interessante, nosso podcast vai estar aí bem top hoje, né, doutor? Bem Pode legal. enviar aí nos comentários as suas dúvidas que a gente vai estar respondendo no próximo episódio. Pois é, essa é a queixa mais comum, né, Grace, no consultório. Esse é o nosso dia a dia, né? Como é que o pessoal chega no consultório pra gente? Doutoras, professoras, né, ou secretárias, muito tempo na mesma posição, muito tempo em pé, muito tempo sentada. Doutor, sinto dor na minha perna. Pois é, esse é um tema super comum. A queixa mais comum no consultório é essa. A gente vê, as pessoas não sabem o que elas têm, então elas chegam com dores. Essas dores, às vezes, podem ser dor de manhã, de tarde, de noite, não tem um padrão relacionado. E é nosso papel tentar desmistificar isso aí e falar um pouquinho das diferentes causas de dores e das diferentes estágios da doença venosa. Então, o paciente chega no consultório com dor na perna. E daí? Geralmente já chega, né, com uma indicação da vizinha, da amiga. Tive dor na perna, usei um creme milagroso ou fiz uma massagem, né? A gente quer saber, doutor, funciona? Bom, dor na perna é um tema bem amplo, né? Tem livros especificamente falando de dor na perna. Uma coisa que a gente vai falar aqui são as dores nas pernas de urina circulatória. Quando a gente fala de circulação, é bom lembrar sempre dos dois lados da circulação, o lado das artérias e o lado das veias. A dor típica da circulação em pacientes que têm aterosclerose, que têm entupimento das artérias, é uma dor tipo uma cãibra, uma fraqueza que dá principalmente na panturrilha, que dá quando a pessoa caminha. A pessoa caminha, dói a perna, a pessoa descansa e a dor melhora. Isso também é chamado da doença da vitrine, que a pessoa para ver a vitrine e acaba melhorando. Então isso a gente chama, tecnicamente falando, claudicação intermitente. Quer dizer, a pessoa manca por uma falta de circulação. Isso dá em paciente que tem aterosclerose, que os fatores de risco são diabetes, pressão, colesterol, tabagismo, em alguns casos alteração genética, mas que é uma doença arterial, que muitas vezes exige ponte de safena ou angioplastia e correção dos fatores de risco. Quando a gente fala sobre doença venosa, que é o lado da circulação que é o retorno do sangue, a gente está falando de uma dor tipo peso, tipo cansaço, é um desconforto que dá principalmente no final do dia e que tem alívio com a elevação dos membros. Comum quem tem varizes, né? Exatamente, ou varizes ou sequelas das varizes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar diferenciar o lado da circulação arterial do lado da circulação venosa. Feito isso, é importante também a gente descartar outras causas de dores nas pernas, né? Quem que não tem, por exemplo, alguém com doença na coluna? Isso, nem sempre dor na perna vem diretamente ligado a problemas circulatórios, a varizes, né, doutor? Isso. Dor na perna é uma coisa bem ampla. Inclusive, tem pacientes que têm problemas de joelho, problemas de coluna. Tem paciente que tem problema no quadril, que dá dor na perna, não tem? Claro que tem. Eu tenho problema no quadril, por isso que o doutor está rindo, e dói a perna, realmente. Pois é. Isso aí a gente chama de uma dor irradiada. Isso. Então, por exemplo, na situação específica do quadril, a gente vê muito paciente que tem dor na coxa e na virilha, que por alterações degenerativas, essas dores acabam se irradiando para a perna. E uma coisa super comum também é a lombocetalgia. Então tem pacientes que não têm dor na coluna especificamente, mas a coluna está desalinhada de uma tal maneira que esse desalinhamento promove um machucado dos nervos que passam na frente da coluna e esses nervos irradiam esses estímulos dolorosos principalmente para a parte de trás da perna. Atrás da coxa, né? Exato, e sim, tem muito paciente que, por exemplo, tem dormência no pé e que acha que é doença circulatória. E através de uma história clínica, de um exame físico bem feito e com auxílio de exames de imagem, a gente consegue diferenciar se esse paciente tem uma dor de origem vascular ou não. Então, por exemplo... Porque parece assim, né? Tenho dor no pé.
ou na perna, na batata da perna. Ninguém vai imaginar que uma doença na coluna talvez irradie até lá embaixo, né? Exatamente. E muitas vezes as pessoas se levam a acreditar pelo diagnóstico do vizinho. Isso. Ah, então, meu vizinho teve trombose e teve os mesmos sintomas que eu. Mas será que esses sintomas são rigorosamente os mesmos? Né? Então é importante, principalmente para o leigo que está vendo, para o nosso paciente ou para algum familiar, não ter ficar desesperado que eu tenho dor na perna, eu tenho problema de circulação. Acho que a primeira coisa é tentar fazer um diagnóstico bem feito, né? Descartando outras causas. Então, por exemplo, a gente tem causas neurológicas, né? Algumas neuropatias, doenças dos nervos que transmitem dor na perna. Uma coisa muito interessante, que principalmente para paciente mulher que está associado com disfunção de tireoide, a doença da tireoide, o hipotireoidismo pode dar dor na perna. Então, outras doenças, por exemplo, a doença renal, doença hepática, pode dar inchaço e dores nas pernas. Então, alguns distúrbios do metabolismo do cálcio, por exemplo, pode dar dor na perna. Deficiência de vitaminas pode dar dor na perna. Anemias podem dar dor na perna. Então, é muito importante que a pessoa procure um profissional habilitado, seja ele cirurgião vascular, ou geriatra, ou ortopedista, para que tenha essa diferenciação. Nem sempre seguir uma indicação de alguém que não tem o conhecimento específico, né? Procurar um especialista na área e ser bem direcionado no tratamento, né? Faz a diferença. Faz né, bastante diferença, porque a gente vê muito paciente no consultório que com diagnóstico, infelizmente, que não está correto, que uma vez que você não tem um diagnóstico correto, você não vai ter o tratamento correto. Então, é importante você saber o que a pessoa tem para direcionar aquele tratamento. Tem muito paciente que nos procura para, eu tenho ciatalgia. A gente vai ver, tem varizes internas. Então, como que a gente faz esse diagnóstico? Ultrassonografia primordial, né? Uma ultrassonografia bem detalhada, com calma, feita por quem entende do problema, que sabe o que procurar e aquilo que vai encontrar. Né? Então, nem toda dor na perna é de origem circulatória. Eu acho que uma das grandes mensagens de hoje, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, é exatamente essa, né? Que a dor na perna é que a gente chama de multifatorial, ela tem várias causas. E mais, existem pacientes que têm várias causas de dor. Por exemplo, hoje a gente atendeu de manhã um conjunto de problemas. Hoje de manhã a gente atendeu um paciente que foi exatamente assim, lembra? Chegou com queixa, né? Paciente, até achei que ele era mais jovem. E no fundo, ao examinar, o doutor viu que não era apenas problema circulatório, né? Você vê, paciente de 59 anos, né? Um paciente forte, rígido, militar da reserva, e que ele veio com dores nas pernas. A gente foi examinar e, de fato, ele tinha varizes, só que as manobras neurológicas nos permitiram ver que ele também tinha algumas alterações neurológicas. E conversando com o paciente, ele nos relatou que já tinha tido problemas de coluna, já tinha feito ressonância da coluna e a ressonância da coluna dele tinha dado uma alteração. Então, a doença ela é multifatorial, então é preciso você tentar destacar qual é o componente mais importante e dar atenção para aquele componente. Então, não adianta a pessoa que tem poucas varizes e uma doença na coluna bem importante, a gente dá atenção para as varizes e não dá atenção para a coluna. Eu já ouvi várias vezes essa frase, mas eu acho bem interessante, vou colocar ela aqui agora, que o doutor sempre fala, eu não trato exames, eu trato paciente, né? Então, a importância do histórico, né, do paciente e a conduta certa a ser tomada, né, doutor? Já exatamente isso. Às vezes, a gente dá muita importância para o exame, então, o paciente muitas vezes nos procura por segunda opinião. A gente é bem procurado por segunda opinião, né? A gente está aí há quase 20 anos na estrada. Então, a experiência mostra isso, que pacientes vêm encaminhados com exames alterados, mas muitas vezes esses exames, a gente percebe que eles não têm uma repercussão hemodinâmica tão importante. E que, às vezes, um tratamento não tão agressivo, por exemplo, o uso de uma medicação, a prática de uma atividade física, a correção de alguns poucos fatores de risco, né? Às vezes até alteração do calçado, faz com que esses pacientes tenham uma melhora dos seus sintomas e não precisem necessariamente passar por algum procedimento, seja ele cirúrgico, ou de escleroterapia, ou de laser, qualquer coisa. Então, a gente
É óbvio que tem pacientes que precisam ser tratados cirurgicamente, numa primeira opção, mas a grande maioria dos pacientes, quase que 70%, 80% deles, mesmo tendo exames alterados, não precisam de procedimentos mais invasivos, que muitas vezes com pequenas correções de fatores de risco, a gente consegue consertar isso aí. Melhorar a qualidade de vida do paciente. Bem importante. Então, doutor, massagem ajuda, atrapalha, pode, não pode? Olha, assim, quando a gente fala massagem, vários tipos, vários né? tipos, exato. Inclusive, tem algumas doenças de circulação que a gente recomenda a drenagem linfática, que tem uma boa indicação quando feita por um profissional habilitado, um fisioterapeuta que tem experiência, ou um massoterapeuta que tem experiência com o problema, que saiba o que está fazendo, que tenha formação naquilo e que não vá prejudicar. Assim, contraindicação de massagem é uma coisa muito rara, né? Exceto em algumas situações, né? Principalmente pacientes que estão com inflamação ativa, então pacientes com erisipelas, pacientes com úlceras muito extensas, eles podem não ter benefício com a massagem, principalmente o paciente que está com inflexão ou inflamação muito ativa. A gente pede para dar evitar a manipulação, né? Exato, porque isso pode gerar mais dor e mais desconforto para o paciente. Então, a massagem é milagrosa? Olha, milagre não tem, né? Nem cirurgia, nem massagem, nada disso. O que tem é diagnóstico correto e terapia eficiente. Né? Quiropraxia, manipulação miofascial é importante naqueles casos de nódulo de tensão. Então, nem toda dor na perna precisa ser tratada de uma maneira agressiva, mas é importante a gente descobrir a causa para direcionar o tratamento. Creme milagroso, existe. A internet está cheia e hoje em dia até na farmácia. A gente entra, tem lá uma prateleira cheia de tubinho colorido, bonitinho, atraente. E aí? Os cremes, eles têm uma função de maior alívio dos sintomas. Né? Eles não vão tratar a causa do problema, eles podem dar um alívio temporário. Infelizmente, a gente está sendo inundado por uma publicidade assim, bem... assim, até certo ponto enganosa, dizendo que o creme vai desaparecer o vaso, e agora tem até uma canetinha azul. Um laser, já né? Viu? Já vi. A pilha ainda. Uma canetinha azul que passa, e a internet aceita tudo, né? Infelizmente. Né? E as pessoas também aceitam, né? Porque se tem um produto e está há um tempo já no mercado, alguém está comprando, né, doutor? Então, milagre não tem, né? Como passar um creme e achar que a veia vai diminuir, infelizmente a gente não é essa bem a realidade. Então a ideia é fazer o diagnóstico e direcionar o tratamento. O creme pode ajudar? Às vezes sim, esses cremes eles têm um pouco de hidratante, assim, né? Pode aliviar, e até porque assim, não só o creme, mas o fato de você passar o creme e fazer uma massagem já tem um alívio dos sintomas. Então, às vezes não é nem tanto às vezes creme. É até mais psicológico do que terapêutico. Bem isso mesmo. Exercício físico aumenta as varizes? Não, exercício físico é um grande mito, diz que musculação aumenta varizes. Não. Infelizmente, isso é um mito, e a gente sabe que uma musculação bem feita, óbvio que qualquer exercício, qualquer atividade feita em excesso vai ter prejuízo. Então, se não tiver, vai ter um problema ortopédico. Mas o fato de aumentar a varizes pelo exercício é uma coisa que a gente tem combatido, e pelo contrário, o exercício físico, quando bem orientado, quando bem executado, ele promove uma melhora da circulação. Por quê? O exercício ele vai ajudar a contrair o músculo de maneira mais eficaz. O músculo contraindo vai jogar o sangue para cima, e esse sangue não vai ficar estagnado na perna. E quando não fica estagnado na perna, ele tem uma melhora dos sintomas. Então, o exercício, principalmente exercícios que trabalham a musculatura da panturrilha, exercícios de musculação, e alternando com exercício aeróbico, seja uma caminhada, uma bicicleta, eles têm um benefício sobre a circulação. Então, musculação causa varizes? Não causam varizes. Pode fazer musculação, faz tranquilo, que não tem problema. Eu ia perguntar da escada, mas o senhor até já meio que respondeu aí, né? Escada, né, Grace? É outro mito, assim, super comum. Principalmente quem faz procedimento, né? Eu posso subir escada. No pós-operatório, minha casa tem um lance de escada, posso subir? Assim, não só pode, como deve. O fato de você subir escada, você ativa determinados músculos, principalmente a musculatura do quadríceps, que é esse músculo da frente aqui da coxa, que promove um aumento do retorno venoso. Descer a escada não é tão bom para as articulações e para a cartilagem do joelho, mas subir escada é um dos melhores exercícios que tem do ponto de vista muscular
e do ponto de vista circulatório e do ponto de vista cardiorrespiratório, né? Imagina subir uma escada de 2 em 2 degraus. Não fica cansada no final? Fica. Então, inclusive, é até uma maneira que a gente pede para os pacientes para evitar elevador, né? Sempre que possível, evita o elevador, né? Então, o exercício é como se fosse uma aplicação de longo prazo. O paciente está investindo na sua saúde e vai colher daqui a 10, 20 anos. Doutor, para quem passa longos períodos na mesma posição, né? As secretárias, as professoras, como a gente citou ali no início, o que pode fazer para amenizar? Olha, Grace, o grande exemplo que a gente dá é o pessoal que trabalha em salão de beleza, né? Então, pessoa que fica na mesma posição, seja de pé ou sentada, a primeira coisa que tem que fazer é alternar essa posição. Então, sempre que possível, flexionar os tornozelos, flexionar as panturrilhas, fazer algum tipo de agachamento, se movimentar. Porque o fato de você movimentar, você vai aumentar o retorno venoso e vai deixar com que esse sangue fique estagnado na perna. E se não ficar estagnado na perna, gera menos sintomas. Então, a primeira coisa é se mexer. Então, para quem trabalha na mesma posição, a gente recomenda primeiro se mexer e depois usar a meia de compressão, que a gente vai conversar daqui a pouco especificamente sobre elas. Nossas aliadas no dia a dia. As pessoas, né, que ficam muito tempo na mesma posição, às vezes desenvolvem o edema, o inchaço, né, doutor? Elas reclamam, geralmente no final do dia, aquele desconforto, a perna pesada e vem o inchaço. Isso é uma doença apenas da circulação? Não. Inchaço na perna, assim como dor na perna, é uma coisa super ampla. Inchaço na perna tem várias causas e não necessariamente quer dizer uma doença, mas é uma condição que a pessoa está naquele momento. Um sintoma, né? É um sintoma, né? Então, o que acontece? O inchaço na perna, ele é secundário a um aumento da pressão na perna. Não tem nada a ver com a pressão essa que a gente mede no braço, mas que a gente chama de pressão hidrostática, né? É um nome feio para o fato da não ter uma circulação tão eficaz. Então, a pessoa que fica muito tempo parado, o sangue acaba, o líquido que tem no sangue acaba extravasando das veias e ficando parado embaixo da pele. Então, tem várias causas para isso. Por exemplo, ficar parado na mesma posição dá isso. Então, quem fica sentado ou em pé no final do dia, percebe que a meia está marcando a perna. Então, esse é o que a gente chama de edema postural. Tem outras causas de edema. Um deles é a insuficiência venosa. Inclusive, esse é o estágio 3 da doença venosa. Então, a gente tem vasinho, que é o estágio 1, varizes, o estágio 2, estágio 3 é edema. Então, tem pacientes que têm inchaço, têm edema por causa das varizes. Nesses casos, a gente já recomenda o uso de uma meia de compressão e já recomenda o tratamento, seja ele por medicação ou seja ele através de algum procedimento. Tem algumas situações, Grace, que também aumentam a chance de dar inchaço. Por exemplo, insuficiência cardíaca é uma delas. Então, o coração não consegue bombear o sangue direito, há um represamento de sangue e acúmulo de líquido nas pernas. Doença de tireoide também pode dar inchaço nas pernas. Problemas renais também. Problema renal também pode dar. Anticoncepcional. Quem que não conhece mulher que toma anticoncepcional e chega no final do dia, a perna está pesada, cansada e inchada? Né? Infelizmente, né? Problemas mais femininos. Mais femininos relacionados aos hormônios. E é uma coisa muito engraçada e assim, a gente vê isso muito no consultório. Pacientes que tiram o anticoncepcional hormonal oral, que é a pílula, e colocam um DIU. O que acontece? Melhora. 90%. Inclusive, de tudo, né? Exatamente isso. Além de melhorar a dor, o peso, o cansaço nas pernas, muita paciente melhora da enxaqueca. Isso. Que foi o que aconteceu comigo, né? O humor também melhora, né? Questões de TPM ali, tudo melhora. Tudo melhor. A gente não está fazendo propaganda de DIU, mas assim, a gente está falando que o DIU, ele para a circulação, ele tem menos risco do que a pílula. Sim, é comprovado. A gente tem pacientes no consultório que fizeram essa troca e o relato delas tem mostrado cada vez mais que isso é uma verdade, né, doutor? Não é para todo mundo, né? Eu acho que a pessoa tem que conversar com o ginecologista, que é a pessoa mais indicada para esclarecer qual que é a melhor opção para aquela paciente. E o que a gente tem visto é pacientes cada vez mais jovens colocando DIU, né? DIU. Hoje de manhã a gente conversou sobre isso. Teve uma paciente de 19 anos, né? Filha de um colega nosso que colocou DIU com 19 anos. Até achei assim bem diferente. Mas hoje tem uma diversidade de DIUs, né? Diferentes tipos. E não precisa nem, às vezes, ir para o hospital. Coloca mesmo no próprio consultório. É bem tranquilo. É bem tranquilo, né? Doutor, a doença vai evoluindo, né? A pessoa já tem varizes, tem aquele histórico familiar positivo, né? Não trata.
Daqui a pouco ela começa a ver que lá na canela começa a mudar a cor da pele, vai ficando escura e aparece ali uma mancha. Isso. Tem um nome feio, difícil de falar, dermatite ocre. Essa é a evolução da própria doença venosa. Então, a gente tem o estágio 1, 2, 3, que é o inchaço, que a gente falou. Agora o 4. Agora estamos indo para o 4. Né? O estágio 4 é aquelas manchas que dão na parte de baixo da perna, né? Que a gente chama de dermatite ocre, uma dermatite distásica, que é o resultado, é como se fosse uma tatuagem gerada pelo acúmulo de sangue nas pernas. De fora para dentro. De fora né? para dentro, exato. Então, o que acontece? O sangue ele tem um pigmento, que é como se fosse uma tinta. Esse pigmento ele sai da veia e fica depositado na pele. Isso gera uma tatuagem, gera aquela mancha. Isso, tem pacientes que não sentem nada, mas normalmente já está acompanhado de dor, peso e cansaço. Então, nesses casos, a gente opta não por mais tratar clinicamente, né? Nem só com meia, com medicação, não, mas esses pacientes já têm uma indicação formal de tratamento por intervenção. Então, a gente precisa definir a estratégia de tratamento. Normalmente, os pacientes eles têm uma insuficiência de veia safena, e daí, baseado no que a gente encontrar no ultrassom ou na realidade aumentada, a gente pode pensar na melhor opção para aquele paciente. Então, dermatite ocre, estágio C4, que a gente chama tecnicamente, já tem indicação de procedimento. E não só a mancha. Tem muito paciente que, além da mancha, já tem eczema, já tem aquela descamação, Isso. ou já tem inflamações. Hoje A mesmo... pele avermelhada, né? Em torno dessa mancha escura. Hoje a gente atendeu... hoje de manhã a gente atendeu... Hoje foi um dia bem movimentado. Bem movimentado. A gente está aqui gravando, mas de manhã foi bem produtivo. Isso. Porque hoje a gente atendeu um senhor de 65 anos, agricultor, que trabalha de pé, com bota. Ele chegou há 10 dias com a perna toda vermelha para a gente. Né? Bem inchado, Bem né? inchado, com a perna toda vermelha. Ou seja, existia um processo inflamatório ali. A gente primeiro tratou a inflamação, né, com medicação, a medicação adequada, controlou alguns fatores de risco. E já 10 dias depois, ele já estava melhor da inflamação, não estava tão vermelho, não tinha aquele eczema. E a gente já providenciou o tratamento com escleroterapia com espuma para ele. Né? O paciente saiu bem agradecido e a gente fica bem feliz de conseguir dar uma qualidade de vida para esses pacientes. Então, a insuficiência venosa ela tem esse estigma de gerar esse desconforto. Né? Então, é uma doença que não é uma doença fatal, né? Diferente de outras doenças, né? Que a gente sabe, não é nenhum câncer, né? Mas ela tira o convívio social das pessoas, as pessoas elas não se expõem, têm vergonha e elas limitam suas atividades. Então, o paciente que é agricultor, que precisa trabalhar, não tem ninguém que trabalha por ele, e que tem uma insuficiência venosa avançada como essa, eu acho que a gente fica bem feliz em conseguir dar uma qualidade de vida para esses doentes. Com certeza, né? Até porque a dermatite ocre, né, doutor, é um estágio antes da ferida, as tão temidas úlceras, né? Exatamente isso, é o estágio pré-úlcera. Então a gente sabe, a literatura mostra, os estudos, a ciência mostra que 20% dos pacientes que têm varizes vão ter dermatite ocre. É muita gente. Então, de cada 5 pacientes que têm varizes, um vai ter dermatite. Né? E desses 20%, 5% vão ter ferida. Né? Então, o que são aquelas úlceras de perna? Ferida de perna, todo mundo conhece, tem um vizinho, tem um parente, né? Conhece alguém que tem aquele paninho amarrado na perna. Né? Então, são pacientes que, às vezes, têm feridas por décadas, anos, décadas, e que tem muita gente que foi aposentada por isso, que não tem mais um convívio, né? Não tem mais uma fonte de renda, porque a ferida não fecha. E tira, novamente, né, do convívio social, porque a pessoa tem vergonha, acaba tentando se esconder, porque não é uma coisa bonita de se ver, né? A gente vê casos lá, teve uma paciente com uma ferida de 40 anos na perna, então... É chocante olhar para aquilo ali, ou até mesmo para o curativo, porque são curativos grandes, que às vezes ficam com secreção aparecendo, né? Bem isso mesmo. Então, é uma situação difícil de lidar. E o paciente sente dor, desconforto, incômodo. Sem contar as infecções que vão acontecendo, o paciente às vezes tem uma vida inteira tratando, tomando remédio, tomando né? antibiótico. O antibiótico não é um remédio simples, ele tem efeitos colaterais. Tem muita gente que tem gastrite, ou que piora uma coisa, ou piora o rim. Então, assim, é uma doença que potencialmente ela tem tratamento, ela não tem cura, óbvio que é uma doença crônica, mas ela tem tratamento, a gente consegue fechar 80% das feridas
que nos procuram, a gente consegue fechar, seja por uso de curativos especiais, tratamento minimamente invasivo, uso de sistemas de compressão. Um deles é o sistema inelástico, que é a bota de Unna. E assim, é importante a gente falar que a doença venosa não é uma doença que tem cura, ela tem tratamento. Né? E doença venosa é sinônimo de meia de compressão. Meia é super importante. Tanto é que eu estou usando a minha meia agora. Eu também. A Grace também está, porque a gente está aqui o dia inteiro trabalhando, está gravando, está sentado e a nossa circulação não está funcionando de maneira adequada. Então a meia é a companheira número 1 daquele paciente que tem algum sintoma na perna. Às vezes as pacientes, né? É chato de colocar, às vezes cansativo, porque acorda ali uns 10 minutinhos antes para poder vestir a meia e tal. Mas o benefício é muito grande. Quem está habituado a usar, se tu usar uma semana inteira a meia e ficar um dia sem colocar naquele dia, tu já sente diferença. Porque ela faz diferença no desconforto, no peso, principalmente no verão. E é quando as pacientes têm mais resistência de usar, né, doutor? Sabe, Grace, que assim, a meia não é um problema nosso aqui da região de Santa Catarina, que as pessoas não gostam. Mundialmente é uma coisa que a gente estuda e sabe que 40% das pessoas aceitam usar meia. 60% não gostam de usar meia elástica e não vão usar, apesar de orientadas a usarem. Então, a aceitação das meias é em torno de 40%. Infelizmente, a gente trabalha para aumentar esse número. Então, a gente mesmo, nós somos os nossos modelos de meia de compressão. Por quê? Porque a gente sabe que funciona. Sim. E sabe que vai trazer benefícios para seus pacientes. Né? Então, é um conceito que a gente trabalha que a meia de compressão é a amiga número 1 do paciente com sintoma ou já com varizes estabelecidas. E hoje em dia, né, também tem uma variedade enorme de meias. Tem meia bonita, tem até meia com Swarovski. Ela tem um pouco... Não são tão acessíveis pra gente, né? Mas é assim... Hoje, se tem no mercado, tem alguém que compra. Alguém que compra, tem o seu público. E as meias, assim, a gente trabalha com basicamente 3 níveis de compressão, né? Diferentes alturas, diferentes texturas. Tem meia esportiva, tem meia com malha mais fina, tem meia de algodão, tem meia que é pós-operatória, tem... Meia para gestante. Meia antitrombo, né? Então tem uma variedade enorme de meias. Lembrando que as meias, elas não são assim, o indicado não é ir na farmácia e comprar a meia que você achar mais bonita. Não é qualquer uma, né? É vendida por medida, a gente precisa medir a perna do paciente, saber também a compressão exata, porque não é só chegar lá na prateleira, eu quero levar essa meia aqui e deu. Não funciona desse jeito, né? Porque elas não são todas iguais, cada uma tem que respeitar a sua individualidade. Isso. Né? A meia, a gente costuma brincar com os pacientes, né? Se alguém me empresta escova de dente ou empresta calcinha, é um item pessoal. Então, a meia da vizinha não serve. Não. A meia do marido que operou também não serve. Não, é uma coisa individual, cada perna é única, né? Às vezes, mesmo sendo irmãs, os diâmetros das pernas são diferentes. Então, a meia que serve para uma não necessariamente serve para outra. Eu sei que às vezes é um investimento, né, um valor um pouco mais alto, mas é um investimento na saúde. E eu acho que isso não tem preço. E a durabilidade, doutor? Olha, Grace, a gente recomenda que essas meias, elas por perderem a força elástica que elas têm, a gente recomenda de 4 a 6 meses. Daí vai depender de quanto a pessoa usa a mesma meia. Né? Então é importante você ter alguns pares para que você sempre mantenha a sua circulação em contato com uma meia de compressão. Fazer ali uma rotatividade, né? Bem importante isso aí. E a diferença entre as meias 7/8, que são as que vão até a coxa, e as 3/4? Bom, a gente tem que ver a indicação do paciente. Então, a indicação e o tipo de perna do paciente. Tem pacientes que até poderiam usar uma meia 3/4, que são meias mais tranquilas de calçar, mas pela anatomia da perna, pela forma da perna, a gente vê que tem uns pacientes que têm uma perna mais cheinha e que se você colocar uma meia até o joelho, essa meia vai produzir um garrote ali e vai ser um pouco desconfortável para o paciente. É muito desconfortável. Então, eu não consigo usar meia 3/4. Então, nessas situações, a gente prolonga um pouquinho a meia para cima do joelho, não é meia calça ainda, mas a gente prolonga a meia para cima do joelho para que essa paciente tenha um conforto melhor. Normalmente o homem tem uma perna um pouco mais enxuta que algumas mulheres, né? Então a gente não vê tanto homem com perna, né, assim, tão grossa. Então o homem, normalmente a gente prescreve uma meia até o joelho.
E na situação de pós-operatório, a gente recomenda sempre uma meia acima do joelho. Por que essa meia acima do joelho? Ela já faz uma compressão e ajuda a melhorar os sintomas do pós-operatório. Hoje mesmo a gente operou um homem, né, de 45 anos, é um amigo meu, da minha idade. A gente operou ele e ele já saiu da mesa de operação com as meias calçadas. Né? A meia até o joelho, são meias acima do joelho, desculpa, são meias unissex. Né? Então, são meias que servem tanto para homem como para mulher e já sai da sala de operação com a meia calçada. Que esse é outro conceito que antigamente a gente enfaixava as pernas. Só que hoje, com as meias mais disponíveis, meias de melhor qualidade, e a gente viu que as faixas, elas não têm uma eficácia tão importante quanto as meias de compressão. E hoje a gente nem mais faz corte no paciente, a gente não usa mais bisturi para cortar os pacientes. Nem curativo. Nem curativo usa mais, porque de tão pequenos que são os cortes na cirurgia, a gente nem curativo mais usa. 2, 3 dias não tem mais nada, né? Já está cicatrizado, né? Então é bem tranquilo. Tá, doutor. Antigamente tinha o mito que eu acordei, não posso nem levantar da cama. A meia já ficava ali no criado mudo. É assim? Olha, Grace, não é bem assim. A gente não precisa levar tão a ferro e fogo esse tipo de situação. É mais um mito do que uma verdade. É claro que o ideal é a gente calçar a meia enquanto as veias estão menos cheias. Então, quanto maior for a distensibilidade, ou seja, quanto mais sangue tiver na veia, pior é. Então, é interessante colocar a meia de manhã. Óbvio, se você, né, fazer a sua higiene, tomar um café e tal, não tem problema de colocar a meia depois. O que a gente pede é para os pacientes não deixarem muito tempo, para as pernas não incharem demais e a meia ficar até sendo desconfortável colocar depois que a perna está um pouco mais inchada. Então, tenta colocar a meia de manhã, não precisa ser exatamente na hora que levanta. Pode ir lá, né, tomar banho, tomar café e tal. Eu, particularmente, quando eu vou fazer exercício, eu não gosto de usar meia de compressão com exercício. Tem algumas situações que a gente recomenda o uso de meia de compressão no exercício. Né? Então, é uma questão bem comum agora no consultório. Que Se pode fazer, né, exercício físico com as meias. Tem diferença? Tem. As meias que a gente recomenda para fazer exercício, a gente primeiro tem que ver, o paciente tem que informar qual o tipo de exercício que faz e a gente tem que ver qual que é a carga de exercício que esse paciente faz. Então, as meias elas têm um benefício em pacientes que têm uma carga de exercício maior. Então, aqueles pacientes que fazem exercício ali 2 vezes por semana, por 30 minutos, eles não vão ter um benefício real de uso de meia de compressão durante o exercício. Então, para pacientes que têm uma carga de volume maior, que treinam todos os dias, um exercício mais pesado, esse sim tem benefício de uso de meia de compressão. Então, a gente vê, assim, principalmente pacientes que treinam para triatlon, para provas maiores, pacientes que têm um volume de treino maior, que treinam todos os dias, eles têm um benefício na recuperação. Então, o uso de meias de compressão em pacientes que têm um volume de treino, uma carga de treino maior, é interessante. Agora, naquele atleta de final de semana, que eventualmente, né, sai para caminhar pouco na avenida, que faz uma musculação de vez em quando, ele não tem um benefício real da meia de compressão. Então, a gente prefere que esse paciente faça o exercício, às vezes, sem a meia, e durante o dia, na sua atividade corriqueira, possa usar a meia de compressão. Exatamente. Então, se for para escolher um período do dia... durante o trabalho. Durante o trabalho, e não na academia... É que hoje em dia, com o mercado mais aberto, assim, tem que tomar até cuidado realmente com a qualidade, né? Porque tem meias de todas as cores, bonitas até. Tem. Mas tem que tomar cuidado com a qualidade, ter uma boa indicação. E não é pela cor, né? Às vezes a gente vê, é uma meinha rosa, bonitinha. Isso. E não eu acho que o caminho não é por aí. Então, é interessante a gente saber qual que é a real necessidade daquela pessoa, porque a meia, ela é um produto médico. Então, como tal, ela tem as suas indicações, as suas contraindicações e tem que ser usada da maneira correta. E posso dormir com as meias? Olha, essa é uma outra dúvida, né? As pessoas... Tem gente que chega no consultório e pergunta Principalmente quando a gente faz aplicação, às vezes, no final do dia, né? Então eu já vou dormir com a meia. Vou deixar para eu tirar amanhã. E outra, às vezes é mais fácil a pessoa dormir do que ficar com ela durante o dia, né? Que está ali dormindo e não sente. Mas é exatamente o contrário. Quando a gente quer que a pessoa use a meia no período que ela está de pé. Né? Por quê? Porque a força da gravidade, ela age contra a nossa circulação. Então, a partir do momento que você dorme, você está anulando a força da gravidade. Você está deitado, não tem ação da gravidade
sobre a circulação. Então, deitado não tem a menor necessidade e a gente até não recomenda o uso de meias de compressão para dormir. É o contrário. Para a meia de compressão, você precisa estar acordado. Existem outros dispositivos que a gente usa para pacientes que têm inchaço nas pernas e que a gente precisa que eles estejam sob compressão durante a noite, que são sistemas inelásticos, que são alguns outros dispositivos diferentes das meias que eles agem de uma outra maneira. Esses sim podem ser usados durante a noite. Alguns até ficam alguns dias, Alguns dias. A gente tem sem mexer. Os sistemas de multicamadas, que um deles é a bota diurna, que a gente recomenda aí de 5 a 7 dias, que eles promovem uma contenção assim, bem eficiente e que normalmente são impregnados de alguma medicação que servem para pacientes com úlceras de perna. Doutor, as meias não são um tratamento definitivo, né? Elas são aliadas, coadjuvantes, né? Exatamente. Nos tratamentos. Não existe uma causa só. Então, a meia ela vai combater. Controle de fator de risco é muito importante. Então, o paciente que é sedentário, a gente recomenda fazer uma atividade física. Alguns pacientes a gente recomenda medicações flebotônicas, quer dizer, medicações que auxiliam na circulação. Em torno de 20% dos pacientes a gente indica algum tipo de procedimento, seja ele por escleroterapia, ou por espuma, ou por laser. Então é importante a gente saber que a doença é uma doença multifatorial e que ela tem diferentes faces. Então a gente tem que atacar a doença de diferentes maneiras para essa pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Pode assustar, né, no primeiro momento, mas tudo isso que a gente falou aqui tem tratamento, né? A medicina tem evoluído para isso. Né? E cada vez menos invasivo, né, Grace? Então isso, as pessoas têm resultados excelentes, né? Bem interessantes. E o importante é a pessoa ter consciência do seu problema, fazer uma manutenção. A gente recomenda, dependendo da situação, manutenção semestral, anual, e que a doença tem controle. Ela não tem cura, né? Se a gente falar que varizes tem cura, não tem, porque é uma doença que é uma doença crônica, ela vai continuar acompanhando a pessoa pro resto da vida. E é uma questão de manutenção. Então, tudo isso que a gente falou aqui são dicas para que a pessoa tenha uma qualidade de vida boa, né, e que conviva com o seu problema de uma maneira bem harmônica. Né? Doutor, para fechar então o nosso episódio de hoje, quem está nos ouvindo, nos assistindo, que se identificou de alguma maneira ou que até mesmo conhece alguém que tem, né, algum dos sintomas que a gente citou, o que essa pessoa pode fazer? Qual o momento ideal de procurar um cirurgião vascular? O ideal é assim, se você tem uma história genética na família, então já existe uma possibilidade de você também ter esse problema e não saber. Então, pessoas que têm problemas genéticos, pacientes com varizes na família é interessante procurar um cirurgião vascular. Pessoas que já têm algum tipo de sintoma, dor, peso, cansaço, inchaço ou mancha. E, obviamente, qualquer tipo de ferida tem que ser avaliada, porque as feridas, quando não tratadas, elas levam a complicações maiores. Grace, então, mais uma vez, obrigado, né? Eu acho que a gente falou bastante coisa sobre varizes hoje. Ficou bem interessante, né, doutor? Ficou bem legal o nosso papo hoje, né? Obrigado a todos que estão aí nos ouvindo e nos assistindo pelos canais de comunicação. A gente agradece a atenção e o fato de vocês dividirem o tempo de vocês conosco. Nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre alguns mitos também. A gente vai falar sobre hormônios e varizes, a gente vai falar sobre trombose venosa, a gente vai falar sobre infecção, erisipela, a gente vai estar bem legal e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na circulação. Obrigada aí pela companhia mais uma vez nessa bancada, doutor. Aguardamos o nosso próximo episódio do Circulação em Foco, então. Episódio número 5, Circulação em Foco. Obrigado, pessoal. Quem gostou, compartilha. Eu acho que informação de qualidade é boa para todo mundo. Valeu!